Vamos abrir aqui a palavra de Deus e eu te convido a abrir num livro que eu gosto bastante, o Evangelho de Lucas, a partir ali do capítulo 19. Ela nos traz uma história que talvez você já tenha ouvido, seus pais já tenham contado para você, ou sempre quando você abre a Bíblia você dá uma lida, relida e tudo mais. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos traz novas perspectivas para coisas que nós vivenciamos e para realidades que nós aprendemos a caminhar rumo à eternidade. Hoje, eu trouxe essa história que é muito conhecida para que você possa tirar algumas lições práticas de como a gente pode, de fato, entender que nessa noite Deus quer oferecer para mim perdão, salvação e transformação. Você às vezes pode se sentir indigno, mas com o estudo dessa noite a gente vai ver minuciosamente que Deus continua cuidando de todos os detalhes. E esses detalhes podem ser os mínimos pequenos, mas Ele ainda continua cuidando de mim e de você. Abriremos então as nossas Bíblias, pode abrir aí o seu smartphone crente também, mas que ele esteja conectado apenas na Bíblia, tá? Porque senão vai que o seu celular quebra e aconteça que nem o meu, quebra a tela. Então fique conectado aí na Bíblia, tá bom? Livro de Lucas, capítulo 19, a partir do primeiro verso, a gente vai começar e iniciar essa história que é muito conhecida, a história de Zaqueu, é a história daquele pequeno rapaz que foi transformado quando ele teve a oportunidade de ver Jesus passar na vida dele. Na minha versão diz assim, no verso 1, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Verso 2, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser de pequena estatura. Paremos aí nesses 3 primeiros versos. O primeiro verso fala que Jesus atravessava a cidade de Jericó. Você precisa primeiro entender que esse contexto da cidade de Jericó seria a última vez que Jesus passaria por aquela cidade. E a Bíblia relata um outro milagre, além desse milagre de Zaqueu. A Bíblia relata um outro milagre que Jesus fez na cidade de Jericó, fazendo com que um cego voltasse a ver. O que eu consigo ver quando eu vejo esse primeiro verso, entrando em Jericó, atravessava Jesus, eu consigo ver que existia oportunidade para as pessoas poderem conhecer a Jesus. E aí, um homem chamado Zaqueu, rico, maioral dos publicanos, não diferente dos nossos dias, você pode achar que muitas coisas que a Bíblia nos traz não mostram a nossa realidade, mas não. Ela é tão real quanto as coisas que nós vivíamos no passado. E é interessante a gente observar que Zaqueu ele era o poderoso o maioral dos publicanos. O que seria isso? Cobrador de impostos. Ele liderava tudo, ele cobrava de todo mundo e tudo mais. Basicamente, ele era o chefe da Receita Federal. Então, se você caiu na malha fina, basicamente você sabe o que é isso. Todo ano nós temos que declarar nosso imposto de renda e tudo mais para dar satisfação ao governo sobre nossas contas. Não diferentemente também do nosso tempo hoje, as pessoas, quanto mais têm dinheiro, mais parece que elas tiram das pessoas que mais precisam. Zaqueu era assim. Quanto mais ele tinha, mais ele tirava. E o interessante é que se você for pegar a essência do nome de Zaqueu, Zaqueu significa pureza, puro. Eu consigo perceber que Zaqueu ele tinha uma antítese do nome dele. O nome dele não representava aquilo que ele realmente era. Zaqueu era um ladrão, Zaqueu era um cara que tirava das pessoas que não tinham e fazia com que muitas pessoas sofressem. Imagina que quando Zaqueu tinha que chegar na casa dos outros para cobrar impostos, as pessoas o tratavam totalmente de uma maneira hostil. Então imagine você falando Zaqueu, 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 chamando o cara de puro, olha o cara puro, pureza, sendo que ele não era isso. No verso 3 fala que ele procurava ver quem era Jesus, porque ele ficou sabendo dessa notícia e ficou sabendo que Jesus ia passar ali pela cidade, e ele viu aquela grande multidão, e ele não podia ver porque ele era pequeno. Esses 3 primeiros versos já impactam a nossa vida para a gente compreender algumas coisinhas. Tem gente hoje em dia que pensa que vale muito,
mas a gente não compreende que para Deus todos nós somos iguais. E essa pandemia tem mostrado isso para a gente, sabe por quê? Porque essa doença, ela não escolhe quem é rico e nem quem é pobre. Ela não escolhe quem viveu a vida toda comendo salada ou algo do tipo natural e quem come carne. Ela não escolhe quem é gordo, quem é magro, quem é preto, quem é branco, não. Essa doença tem ceifado muitas vidas. E da mesma maneira que essa doença tem ceifado vidas, a gente pode analisar que o reino de Deus é uma oportunidade para todos. Todos. E aí, quando Zaqueu descobriu que Jesus ia passar pela cidade, ele correu e viu que a multidão estava se aglomerando em Jesus e automaticamente ele viu que ele não podia ficar ali numa posição boa. Verso 4, continuando, diz assim: então correu adiante e subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Olha como a palavra de Deus ela é mágica. A palavra de Deus podia trazer assim que Zaqueu ele correu adiante e subiu em cima de uma árvore. Mas você já parou para pensar o porquê está escrito sicômoro? Pesquisa aí no Google depois, o que é sicômoro? Sicômoro é uma árvore pífia, uma árvore sem valor, é uma árvore bem grande que cresce, mas os seus frutos não rendem muito. O que eu consigo compreender só nesse verso, duas coisas, é que Zaqueu, quando ele viu a oportunidade de conhecer a Cristo de verdade, ele correu para frente. E ele teve que subir em cima de uma árvore para poder ver o Salvador passar. Um lembrete. Você aí já viu algum rico correr? Quem corre é a gente para pagar boleto, para correr atrás do ônibus, para correr atrás das coisas que a gente precisa. Às vezes a gente até um pouco desesperado, a gente corre ali, corre do outro lado e tudo mais, mas rico não corre. Ele pega, administra, preciso fazer isso e tudo mais. Ou melhor, você já viu uma pessoa que tem muito dinheiro andar de fusquinha? Talvez. Talvez você possa se recordar de um dos seus pastores, que era um cara afissurado por Brasília, Fusca e tudo mais. Ele andava, mas gente, dificilmente a gente encontra na sociedade. Mas eu vejo aqui que quando ele teve essa oportunidade de conhecer a Jesus de fato, ele correu adiante, ele correu para frente. Só que essa pandemia mostrou para a gente que em meio à dificuldade, em meio à crise, em meio a essa pandemia, muitos de nós corremos como caranguejo, com passos para trás. Teve gente que tirou férias de Deus. Teve gente que não contribuiu para muita coisa. Eu vou esperar essa pandemia passar para eu poder fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que você, em todo começo de ano, você pega uma checklist da sua vida e você começa a ditar o que você precisa fazer. Eu posso falar por mim mesmo. O ano passado eu lembro que eu tinha colocado como planos para fazer. Vou fazer uma academia, eu quero no fim do ano correr a São Silvestre, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E nada foi realizado. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são maiores e melhores do que o meu e do que o seu. E a gente às vezes não compreende isso. E quando Jesus passa na nossa vida, a gente precisa correr para frente. A gente precisa correr com alegria. Mesmo que às vezes a gente precisa subir na árvore do problema na nossa vida, mas a gente precisa entender que Deus, Ele é real para a gente. Som. Estão me ouvindo aí? Beleza? Correr adiante. E aí no verso 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele disse: Zaqueu, desce depressa, em tua casa irei habitar hoje. O chamado que mudou a vida de Zaqueu, quando ele estava lá em cima. Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero comer na sua casa. Imagine se esse convite fosse feito agora para você, principalmente para a mulherada. Olha, Joyce, Jesus vai comer na sua casa. Eu tenho certeza que a esposa do pastor, a Joyce, ela ia se preocupar com duas coisas. A primeira, se a casa está limpa para receber o mestre, para receber uma visita, ou o que eu vou oferecer para o mestre comer. Toda mulher que gosta de cuidar, de amar, de servir, de, sabe, estar ali no lar, ela ia se preocupar com isso. Sempre para receber a visita, a gente quer receber a visita bem e tudo mais, mas Zaqueu ele foi surpreso com esse chamado.
Só que o interessante e a sacada que a palavra de Deus quer mostrar para a gente é que não importa como está a sua casa, no caso, o seu coração. Jesus só quer entrar e fazer a faxina, limpando tudo que há de ruim na sua casa, no seu coração, e às vezes naqueles pecados mais ocultos. Zaqueu entendeu uma coisa naquela árvore, que o amor de Deus não muda e nunca vai mudar, e talvez hoje você esteja esperando por um milagre na sua vida, um agir de Deus, e você às vezes fica murmurando muito, eu estou aqui em cima da árvore e tudo mais, mas a sacada de tudo não é você estar numa árvore para poder ver Jesus passar, ou estar em cima dos seus problemas para ver Jesus passar, não. A sacada de tudo é você entender que em todos os momentos da sua vida, a mão de Deus está estendida para você a todo momento, para que você possa solucionar todo e qualquer problema. Os seus problemas não podem ser maiores do que o de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele está aí para lutar com você. E Ele fala incessantemente, todos os dias, que Ele está do nosso lado. Nem à frente, nem atrás, do nosso lado. Isso significa que Ele quer guerrear com você. E Ele estende a mão dEle a todo momento para que você possa descer, neste momento, na árvore dos problemas que você tem. Talvez Ele esteja falando para alguém aqui que está sem um emprego, está desesperado. Talvez esteja falando para alguém aqui que está com tanto problema em casa, que não sabe como resolver, mas eu vou te dar a dica. Jesus quer falar com você através de uma oração. Se ajoelhe e clame por Ele, e o milagre vai acontecer. E é engraçado que no verso 6, quando Jesus faz esse chamado para Zaqueu, Zaqueu desce da árvore com alegria. Imagina ele descendo da árvore com a ajuda de Jesus. Jesus ali com os braços estendidos para o receber. E ele recebendo o mestre com alegria. Muitas vezes a gente só recebe Jesus com alegria no sábado. Porque durante a semana, a gente às vezes se esquece da identidade do reino de Deus. A gente trata mal o nosso vizinho, o nosso cônjuge, as pessoas com quem a gente trabalha. E aí no sábado a gente quer receber as pessoas com alegria. Nós não fomos chamados para sermos agentes secretos. Você e eu fomos convidados para sermos agentes de esperança. Consegue compreender isso? Porque quando Jesus passa na sua vida, a transformação precisa ser real. Porque nós vivemos num mundo real, com dificuldades reais, mas também de um Cristo que morreu por cada um de nós real. E aí continua, no verso 7, todos viram e murmuravam, dizendo, nossa, ele vai se hospedar na casa de um pecador. Nós somos chamados para estender a mão para o próximo, mas muitas vezes quando nossos irmãos ao lado pecam, a primeira coisa que a gente faz é criticar. Nós somos muito fáceis em levar as pessoas para a igreja e tudo mais, mas cuidar do ferimento dos cativos, de pessoas que precisam, é a chave de a gente entender que o reino de Deus é para todo mundo. Talvez hoje, Jesus quer falar ao seu coração para que você possa cuidar das pessoas que você nunca imaginou, porque o plano de sucesso da sua vida não é você amar quem você está aí do seu lado, a sua esposa, o seu filho. O plano de sucesso da sua vida é amar quem fala mal de você, quem fez mal para você, quem murmura e fala coisas exorbitantes pelas suas costas. O plano de Deus é a gente fazer a vontade dEle. Se é fazer a vontade dEle, você tem que se quebrantar todos os dias para entender que você não merece ser perdoado, mas Ele se entregou no meu lugar. Então, se Ele se entregou no meu lugar, perdão, transformação e salvação são reais para você. Verso 8 diz assim, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Jesus, Senhor, eu resolvi dar metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado, eu restituo 4 vezes mais. A Bíblia não fala como que foi esse encontro dentro do lar de Zaqueu com Jesus, mas eu imagino Zaqueu ali comendo junto com Jesus e ouvindo as histórias dos milagres que ele tinha feito, das coisas que ele tinha realizado. E Zaqueu olhando e comendo e vendo essas histórias, Zaqueu olhava para Cristo e falava assim, eu preciso ser igual a esse mestre. Eu e você precisamos ser semelhantes a Cristo.
Mas muitas vezes a gente brinca de ser cristão, mas o inimigo ele não brinca de ser inimigo, e ele tem ceifado vidas, tem entrado por debaixo da porta para destruir casais. O tempo é agora. Não é depois da pandemia que Deus está te chamando para transformar vidas, para abençoar vidas, para ser um milagre na vida das pessoas. Zaqueu, ele entendeu. E aí, quando ele foi vendo quem era Jesus de fato, ele decidiu seguir. Ele decidiu ser transformado. E ele levantou e ele falou, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver. E se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Imagine o milagre já acontecendo. Quantos milagres ali, quantas famílias receberam seus camelos, quantas cestas básicas foram doadas, quantas famílias precisavam de comida, dinheiro e foram auxiliadas. O milagre aconteceu. Quem antes era ladrão, entendeu que em Cristo podia ser uma nova criatura. E é interessante a gente observar que em 2020 as nossas igrejas fecharam. E muitos de nós nos acostumamos a ir para a igreja para buscar um milagre. Mas aqui a gente vê que a gente precisa aprender a ser milagre na vida de alguém. A ser bênção na vida de alguém. Para de fato ser igreja. E aí, no verso 9, Jesus, ele declara, hoje houve salvação nessa casa. Pois também esta casa é filho de Abraão. E ele termina com um dos versos que eu mais gosto na Bíblia. Lucas 19:10, que diz, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Quem é perdido? Eu. Todos os dias é uma oportunidade para mim e para você de entender que o reino de Deus está chegando e eu preciso vivenciar. Porque todos nós somos importantes para Cristo e Ele veio buscar cada um de vocês. Não o rico, nem o pobre, nem o pequeno, nem o alto, mas cada um de nós. E é importante que, antes de salvar, Ele perdoa e transforma. Nessa noite, a cidade de Cotia, a igreja de Cotia, a membresia de Cotia, tem a oportunidade de ver Jesus passar mais uma vez na vida de vocês. Talvez para alguns seja a última oportunidade. E eu não posso deixar essa noite sem fazer um apelo para você. Você pode colocar aí no chat. Hoje precisa ter salvação na sua casa. Hoje precisa ter quebrantamento daquilo que você é. Porque quanto mais você se quebra, mais o Espírito Santo age em você e te completa para você ser aquilo que Ele quer. Como eu disse, o plano de sucesso da nossa vida não é a gente amar quem a gente está ali do lado. O desafio do cristão é amar quem não merece amor. E se você analisar, você não merece. Muitas vezes a gente acha que a gente merece alguma coisa e algo do tipo. Mas Deus continua falando ao seu coração e ao meu coração. Essa pandemia fez a gente conseguir compreender a necessidade do outro. E se estiver faltando pão na mesa do outro, não é uma crise financeira. Muitas vezes pode estar faltando amor no seu coração, porque se o seu vizinho não souber que você é de Deus, se ninguém na sua linha do tempo chegar em você e falar, Hernando, louvado seja Deus pela sua vida, porque você é um milagre, você é uma bênção. Se ninguém chegar para você e falar isso, por que você tem vivido? O Filho do Homem veio a este mundo para salvar quem estava perdido. Todos nós estamos perdidos. Zaqueu estava perdido, mas houve perdão, transformação e salvação para ele. Eu vou cantar uma música. Essa música ilustra certamente esse momento. E ele fala para mim e para você, olha, não temas, eu estou com você. Às vezes a gente tem medo de pedir perdão por alguma coisa que a gente fez. Mas entenda que no percurso até a eternidade, nós vamos passar por tribulações, dificuldades, lutas, mas Ele continua sendo fiel na minha vida e na sua vida. E Ele vai continuar agindo como Ele tem agido. Porque Ele é, Ele faz e Ele está. Deus é presente na sua vida. Mas para Ele ser presente na sua vida, você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo precisa ser seu, para que o segundo, o terceiro, o quarto e todos os outros passos que você for dar para a eternidade sejam concretizados. Eu vou pedir para soltar o playback dessa música. Eu quero que você aí na sua casa feche seus olhos e fale, eu quero melhorar.
Eu quero ser uma pessoa melhor para o próximo ano. Eu quero ser uma pessoa que as pessoas possam ver Jesus através da minha vida. Eu quero abençoar, mas Renato, eu não sei cantar, não sei pregar, mas calma. Eu tenho certeza que você sabe mandar uma mensagem no WhatsApp para outra pessoa. Orar por alguém, sorrir por alguém, transforme o dia de alguém. Tenha certeza que Deus vai te usar. Só faça esse propósito se entregando para Ele. Passava Jesus em Jericó, queria salvar. Acho que vai voltar, beleza. Já que vai voltar, às vezes a gente acha que um sorriso não pode mudar o dia de alguém. Eu tenho certeza que quando você entender que essa máscara fez a gente aprender a sorrir com os olhos, você vai ver a essência de um verdadeiro sorriso, de um coração que é agradecido. Sempre quando você levantar, agradeça a Deus pela oportunidade da vida, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade. Mas Ele está com você. Filho meu, não temas, eu sou contigo. Passava Jesus em Jericó, queria salvar um pecador, um homem em meio à multidão, seguiu ali para ver Jesus. Jesus o olhou e o compreendeu. Podia ver no seu coração Zaqueu. Desce e recebe o perdão, salvação eu lhes darei. Meu, não temas, sou contigo. Quero tua vida transformar. Cearei contigo, serei teu amigo. Salvação eu lhes darei. Te olho e te compreendi. Jesus pode ver no teu coração Zaqueu. Desce e recebe o perdão, salvação eu lhes darei. Salvação eu lhes darei. Filho meu, não temas, sou contigo. Quero tua vida transformar. Cearei contigo, serei teu amigo. Salvação eu lhes darei. Jesus te olha e te compreendi. Jesus pode ver o teu coração. Jesus quer te dar hoje o perdão, Ele quer dar salvação.
Amém? O testemunho de Zaqueu, ele fala ao meu coração e ao seu coração até hoje. E ele é real. Sabe por quê? Porque ele transformou a minha vida. Transformou a vida de Zaqueu. E tem transformado a vida de muitas pessoas. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que já está com a vida transformada e já está seguindo os conceitos básicos de entender que o reino de Deus está chegando, mas a gente precisa vivenciar agora. Mas também eu esteja nessa noite, ou em algum momento quando você acompanhar essa transmissão, eu posso estar falando para alguma pessoa que está lutando para encontrar o perdão verdadeiro. Está relutante com alguma coisa. Não quer se entregar e entender que você já está perdoado. Ele quer transformar o seu coração. Ele quer salvar a sua vida. E não importa o quão longe você tenha ido, não importa o tamanho da árvore dos problemas que você está vivendo, ele continua sendo desejado de todas as nações e ele quer transformar a sua história. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa edificar a sua vida para que você possa entender que ainda hoje Deus usa quem se dispõe. E Ele quer usar você. Mas para isso, você precisa se disponibilizar. Você precisa dar o primeiro passo para ser bênção na vida de outras pessoas. Mais uma vez eu reforço. Renato, não sei cantar, não sei pregar, eu também não sabia. Mas a disposição faz com que os milagres aconteçam. Deus, Ele quer te usar de alguma maneira. Deixe ser usado por Ele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai maravilhoso, Senhor, muito obrigado por mais esse momento de a gente poder compreender que a Sua palavra continua falando aos nossos corações, Pai. Que nessa noite o Senhor possa continuar nos fortalecendo, nos alertando e nos dando sabedoria de entender que a gente precisa se jogar de fato nos Teus braços, se jogar dessa árvore de problemas que a gente passa, para entender que o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida, Pai. O Senhor veio para salvar e transformar a vida do perdido. E nessa noite a gente quer entregar nossas vidas nas Tuas mãos, crendo que o Senhor vai fazer o milagre, Pai. Que a história de Zaqueu possa ser a minha história nessa noite, de eu entender que eu não era nada, mas hoje eu posso ser tudo, entendendo que o Senhor transforma, perdoa e nos concede a salvação, Pai. Esteja com todos os nossos membros, as pessoas que estão conectadas, aqueles que vão assistir isso depois, esse conteúdo maravilhoso, Pai. Que Seu Santo Espírito possa inflamar o nosso coração, falar o nosso coração, para a gente entender que não precisamos mudar ontem ou amanhã, mas sim agora, porque o Teu reino está chegando no nosso coração, Pai. Continue abençoando também as famílias desta igreja, Pai. O Senhor sabe como o inimigo tem sido, mas que o Senhor possa nos blindar, nos dar sabedoria e nos capacitar a cada dia para a gente continuar firme, juntos, unidos, para que a gente possa chegar naquele grande dia e louvar ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito, faz e continuará fazendo na nossa vida. Todas essas bênçãos eu te peço e te agradeço, não porque haja mérito em nós, mas é no doce e amado nome do Seu Filho Jesus que pedimos e agradecemos. Amém.